partir do versículo 24. Do 24 ao 34, amém? Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhais para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois a todas essas coisas os procuram os gentios. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Pai, eu rendo graças ao Senhor mais uma vez pela tua palavra, que é uma inspiração para a nossa vida. Não só inspiração, ela é o poder de vida para nós. É ela que nos sustenta, é ela que nos traz esperança, é ela que nos move, é nela que nos posicionamos. Pois o Senhor é a própria palavra. E nós declaramos nessa noite, Pai, corações receptíveis a tudo aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações, revelando, Pai, o poder dessa verdade, e que nós possamos nos levantar mediante esse poder nessa noite. Eu me submeto ao Teu Espírito, e que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amados, esse texto é tão rico, né? Tão importante em relação a tudo que a gente está vivendo esses dias. Primeiro, Jesus fala a respeito de dois senhores. Não tem como você servir a dois senhores. E aqui ele faz uma alusão a respeito do dinheiro, né? Se você for voltar ao texto, ele fala de pessoas que às vezes têm se dedicado tanto a isso. Gente, quando eu falo de dinheiro, deixa eu falar uma coisa. Não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado você ter sonhos, objetivos. O que Jesus sempre está falando aqui é amor ao dinheiro. É colocar dinheiro como algo muito especial acima de Deus, né? Fazer o dinheiro se tornar senhor da sua vida. É o que Jesus está querendo dizer. Não tem como servir a dois senhores. É como se você tiver dois empregos, querido. Você vai ter uma tendência a preferir alguém, né? Um chefe em relação ao outro. E alguém que você gosta mais, você vai servir de uma forma melhor. E quando ele fala dois senhores, é exatamente isso. Você tem dois senhores, um deles vai ser prioridade na sua vida, né? E aí ele faz uma relação exatamente ao dinheiro. Mas aí ele vai falando das coisas da vida, que é normal a todo mundo. Eu e você, todos nós temos necessidades, queridos, na nossa vida. Sonhos que a gente quer realizar, né? Desejos que a gente tem. Só que às vezes nessa busca a gente vai se tornando tão ansioso, né? Por querer. E dentro dessa ansiedade são preocupações que a gente tem normal. Porque tendo problema, tendo emprego ou não, a gente tem um custo na nossa vida em relação a tudo, né? Água, saneamento básico, coisas essenciais, comida e alimento, roupa, tudo isso faz parte. E aí ele vai falando exatamente de pessoas que às vezes estão preocupadas em relação a essa questão. As questões naturais, e às vezes isso vai tornando o que a gente está vivendo dentro de uma sociedade extremamente ansiosa. Pessoas que estão preocupando, né? Exageradamente, porque a ansiedade é isso, né?
É você adiantar algo que às vezes ainda nem se manifestou. E Jesus vai falando exatamente, aí ele faz uma comparação, ele fala, olha para os pássaros, né? Para um pouquinho para você ver como que eles vivem. Não tem ninguém ali para vestir, não tem ninguém para pagar conta, não tem ninguém ali para poder levar o alimento dele lá em casa. Mas não falta nada. Ele tem a casa, ele tem um alimento, ele tem um abrigo, ele tem os filhos, filhotes, e tudo acontece naturalmente. E aí ele fala também do lírio do campo. E ele fala, por que você está preocupado também com a sua roupa, com o que você vai vestir? Olha só o detalhe dos lírios, como são lindos. Deus os fez com tanta beleza, né? E ele fala, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Mas aí ele faz uma comparação, bem, eles são bem diferentes de vocês. Porque vocês são a obra-prima de Deus, e criados em mais semelhança dele. E o lírio murcha, morre e passa. Agora, se ele tem esse cuidado tão especial, por que não haverá de ter com vocês? Por que preocupar com tanto, né? Com tantas coisas aí que existem ao redor? Por que tanta preocupação? Por que querer tanto essas coisas? E aí, exatamente, queridos, eu queria compartilhar um pouquinho a respeito desse texto, exatamente no tempo que a gente está vivendo, né? Porque dentro de tudo que está acontecendo, né, nesse pós-modernismo, e as coisas assim parece que surgem na nossa vida, né? Tanta coisa que aparece, é tanta novidade, a gente é bombardeado por tanta propaganda, né? E vai despertando tantas coisas na gente, é filho que vai nascendo, é projetos que vão acontecendo, é empresa, é tanta coisa. E aí a gente está vivendo dentro de um tempo que assim, parece que tudo quanto mais rápido, melhor, né? É uma geração que tem uma necessidade de usar o tempo assim, de uma forma que parece como se 24 horas não fosse o suficiente, né? Tem pessoas que falam, o dia precisava ter 30 horas, já ouviu essa expressão? Precisava ter 30 horas. Mas será que não é as coisas que estão erradas? Né? A gente já nasceu o tempo todo, as nossas gerações passadas viveram em 24 horas, né? Mas parece que hoje não é suficiente, quanto mais rápido melhor, né? E a gente vai vendo como que isso vai acelerando as coisas, e tudo que surge é para facilitar, exatamente para trazer um aspecto que você não está perdendo tempo. Então a gente tem hoje, tudo hoje é fast food, né? É tudo por telefone. Hoje, banco praticamente, só se você for para depositar dinheiro. Eu falo que assim, uma geração que necessita tanto de ver essas coisas rápidas, né? Eu uso até um exemplo, até a uva hoje a uva sem semente. Não é verdade? Facilitar, né? Ela é mais gostosa, né? Mas eu confesso, né, que você jogar na boca e mastigar, não precisar ter semente para tirar, fica tudo mais fácil. Tem a melancia sem semente, né? Tudo é para facilitar. Percebe, queridos, que tudo chama assim para velocidade. Você não vai perder tempo, faça. Você não vai perder tempo, faça. E aí a gente vai vivendo dentro dessa velocidade. Com aquela coisa, meu cabrão, não posso perder tempo. Meu dia tem que ser produtivo, eu preciso de fazer um tanto de coisa. Então a gente já levanta com 1 milhão de coisas, uma lista gigantesca, né? Uma lista gigantesca. Esse dia eu fui fazer uma consulta e a médica que me atendeu, ela também é médica da polícia. Ela é capitã, né? Então ela atende no hospital militar e ela dá, no dia de folga ela atende nessa clínica. E nessa clínica ela atende na parte da manhã. Ela falou, Ronan, à tarde, hoje é meu dia de folga, mas eu atendo aqui. Como assim um dia de folga? Ela, porque hoje eu vou resolver minhas coisas, vou levar meus filhos, vou fazer compra, vou fazer as coisas e tal, e tal, tal. Então percebe, queridos, que assim, isso é o contexto do mundo hoje, dessa urgência, de querer trazer exatamente isso. E eu quero confrontar você exatamente, será que tudo que é urgente é importante? Porque a gente levanta com uma demanda, né? Todo dia você já acorda com uma demanda de coisas para fazer. E às vezes você chega no final e fala, cara, não dei conta de fazer tudo. E aí vem aquele sentimento de ineficiência. Eu não fui capaz de poder fazer tudo.
Então somos bombardeados por essa cobrança. Por quê? Porque a gente determina uma lista de prioridades, de coisas que a gente precisa fazer. E aí a gente já começa naquela velocidade, perde o fôlego no fim do dia, e aí você fala, poxa, eu não fiz, e parece que você foi improdutivo. Parece que você não fez nada. Aí eu quero te perguntar exatamente, será que tudo que é importante é urgente? Presta atenção, tudo que você fez hoje, eu não sei como é que foi seu dia, mas era urgente? Tinha uma prioridade número 1 na sua vida? Você sabe por quê, queridos? Porque é interessante que a gente vivendo dessa maneira, né, dentro dessa velocidade, a gente acha que isso é que é o certo. Hoje a mente da gente é essa. No final do dia eu fiz 10 coisas, bacana. Deu resultado, foi positivo, né? Porque às vezes a gente pensa que sendo dessa maneira, a gente vai chegar mais rápido ao objetivo. Então a gente imagina que é como uma corrida de carro. Quanto mais eu acelero, quanto mais coisas eu consigo fazer dentro do meu dia, mais rápido eu vou chegar aos meus objetivos. Quanto mais velocidade, quanto mais coisa eu resolver, eu vou chegar onde que eu quero. Mas será que é verdade? Será que nessa corrida aqui que Cristo está falando, o resultado é esse, de você acelerar, amém, com coisas que você acha que é importante, e avançando em cima disso, você vai ter o resultado que você espera? Só que a gente precisa entender o seguinte, queridos, que enquanto essas coisas vão acontecendo na vida da gente, né, e de fato isso acontece, a gente pensa que nessa velocidade, fazendo essas coisas, a gente está sendo eficiente. O interessante é que a gente vai apagando o fogo de algumas coisas que para a gente é importante, que a gente coloca como prioridade. Porque às vezes essa velocidade é simplesmente para apagar algum fogo. E o interessante é que às vezes a gente vai deixando o que é importante de lado. A gente apaga o fogo daquilo que grita, né? Daquilo que às vezes está assim dentro dos nossos olhos. E o importante a gente vai colocando na fila de espera. E o interessante, queridos, é que o importante não exige nada de nós. E isso é que é interessante. Aquilo que é importante é silencioso. Às vezes fica calado e às vezes espera. Mas sabe o que ele está esperando? Você compreender o real valor das coisas. Porque às vezes o que você é tão importante, e o que é importante você fala, fica quietinho aqui, que depois a gente vai passear, depois a gente vai no parque, eu vou tirar um dia para você. Peraí, deixa eu te falar. Não, a gente tem tempo para isso. E esse importante vai esperando. Vai esperando por quê? Porque tem tanta coisa na frente, tanta coisa que você está colocando para apagar, e ele vai ficando ali. Ele é aquele silencioso, quietinho, que está esperando. E aí eu quero que você pergunta para você mesmo aí no seu coração, hoje. O que realmente importa para você? O que é importante para você na sua vida hoje? O que você mais anseia? O que você realmente está buscando? O que você considera a prioridade máxima hoje para você? Você levanta todo dia pensando nisso. Já parou? Você tem algo assim na sua vida? Que você acorda, respira e fala, meu foco hoje é isso. A minha força está toda nisso hoje. Eu vou depositar tudo que eu espero nisso. E aí me faz lembrar, sabe o quê? O primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento da Bíblia? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a sua intensidade. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, em cima disso aí, vamos pensar um pouquinho aqui. Qual que é a palavra que Deus dispôs aqui, ou é a palavra principal para a constituição do nosso relacionamento com Ele? Amor. E qual que é a palavra também que Ele dispôs no segundo mandamento?
em relação às pessoas? Amor. Essa é a palavra principal e a palavra que ele dispôs aqui. Então, para o meu relacionamento com Deus, né? E ele fala que você precisa amar. É essa palavra, né? Então, o que precisa me atrair a Ele é amor. O objetivo de você estar aqui hoje precisa ser amor. Esse tem que ser o objetivo. O que vai sustentar a minha relação com as pessoas, com o meu próximo, com a minha família, com os meus filhos, com todo o ser que me cerca, é amor. Então, queridos, para me manter um relacionamento com Deus e com as pessoas, é necessário que exista amor. E a gente sabe que amor, querido, não é sentimento. Amém? Amor é uma decisão. Ah, mas eu não tenho. Deus colocou do próprio amor dele dentro de você. O próprio amor. E você desenvolve esse amor. Então, concluindo que é o amor que ele a palavra que ele dispôs para me relacionar com ele, eu posso concluir então que a causa de todos os conflitos interpessoais, tá? Conflitos interpessoais, seja dentro de família, fora de família, né? Todo isolamento, distanciamento afetivo, emocional e espiritual entre pessoas e Deus, eu posso concluir que é a ausência do amor. Se o amor é a palavra que ele falou que vai ser a base para um relacionamento sustentável entre eu e ele, e entre eu e vocês, então quando não existe uma relação boa, o que eu posso concluir é que está faltando amor. Se não existe, por exemplo, uma relação boa dentro da sua casa, entre você e seus pais, é ausência de amor. Se você não se relaciona bem com uma pessoa, é ausência de amor. É porque você está enxergando amor de uma forma diferente. Se o amor é algo que me une, se o amor é algo que pode suportar, se o amor é algo que pode fortalecer, tudo que vem contrário a isso é ausência. É exatamente isso. Então, quando a base do nosso relacionamento com Deus e os outros deixa de ser o amor, tá? Se você convive com uma pessoa e essa relação com essa pessoa não existe amor, entenda bem, querido, né? Às vezes a gente convive com algumas pessoas que não manifestam amor. E você pode pensar, não, eu convivo, mas não existe amor. Eu posso te falar uma coisa aqui, querido, de carteirinha. Então eu posso concluir que o objetivo desse relacionamento é interesse. Porque se tirou amor, o fato de você estar com alguém e existe ausência de amor, a única coisa que pode te mover aí é interesse. Aonde você quer chegar com isso, pastor? Nós vamos chegar a um lugar. Amém. E aí eu quero trazer uma coisa, né? Então, se o objeto não é amor, é interesse. Agora eu quero que você entenda uma coisa. O que é objeto? Objeto é uma coisa de consumo, não é? E essa coisa de consumo, a única razão de existir é o quê? A satisfação de alguma necessidade minha. Não é isso? Se você compra uma coisa que você está vendo ali, né, o celular que saiu hoje, qual que é o objetivo? Satisfazer o quê? A sua necessidade, o seu interesse. Isso é coisa. Coisa a gente compra para satisfação pessoal. Então, quando o meu relacionamento não envolve amor, mas envolve interesse, então fica evidente, queridos, que a única coisa que me faz lembrar de Deus e o querer, quando não existe amor, são as minhas necessidades insatisfeitas. Se você vem aqui, queridos, e o seu desejo não arde por amor, eu posso dizer que a única coisa que te faz vir aqui é porque você tem interesse em alguma coisa que Ele possa te oferecer. Quando a gente sai dessa visão, não existe. Se eu me aproximo de alguém, queridos, e não existe amor, eu tenho interesse em alguma coisa. Amém? Pode ser de uma porta que está se abrindo.
pode ser de uma influência, pode ser de cada coisa. Por quê? Porque o objetivo que eu tenho nisso tudo é o quê? Consumir aquilo que Ele tem para me poder satisfazer. E é isso, às vezes a gente está vivendo exatamente dessa confusão toda, querido. Então nós estamos vivendo um tempo, sabe o que está acontecendo? Nós estamos amando as coisas e usando as pessoas. Essa é uma geração assim. Quando essa geração foge do foco do amor de Deus, ela simplesmente está vivendo em desejos próprios de satisfazer a si mesmo. E aí as coisas materiais são elevadas à categoria de prioridades. E a gente está vivendo assim. Nós estamos vivendo num tempo em que prioridades são coisas. E a gente está correndo velozmente atrás de coisas. E pessoas estão ficando de lado. Deus está ficando de lado. Por quê? Porque o meu foco está em satisfazer aquilo que está pulsando dentro de mim, que às vezes grita por urgência, mas que não é urgente. E o apelo é exatamente esse, né? O apelo do consumo cada dia vez mais forte, batendo. Então, quando eu falei que ele disse que não é errado a gente desejar, e não é, porque o texto que eu acabei de ler diz que Deus tem prazer na prosperidade do justo. Amém? Mas quando a prosperidade está colocada na posição que precisa estar, na categoria de importância que precisa estar. Porque Deus falou, eu preciso ser o centro da sua vida. Porque se não tiver nessa ordem, está errado. Se eu não tiver em primeiro lugar, mas não por interesse, mas por amor, aí o nosso relacionamento é verdadeiro. É o relacionamento do amor, queridos. Não é o relacionamento da obrigação. Entende? Aí quando você olha para uma quinta-feira e vê uma igreja vazia, você percebe, será que de fato eu tenho amado Deus acima de todas as coisas? Não é porque a igreja é o termômetro, entendeu? Mas a igreja realmente vai manifestar aquilo que eu sou. Porque aqui é o lugar que eu me reúno, eu separo um tempo para dizer que eu amo. É simplesmente isso. Eu amo por aquilo que Ele é. Eu não amo por uma troca. Eu não oferto para receber. Eu oferto porque eu amo. Eu dizimo porque eu amo. Eu sirvo a Ele porque eu amo. Então o amor, queridos, precisa ser esse termômetro do meu relacionamento com Ele e com o meu próximo. Porque se fugiu do amor, entrou interesse. Então a minha relação com Deus não pode ser de interesse, e o meu relacionamento com o meu próximo não pode ser de interesse. Eu estou trocando a ordem de valor. E não é isso que ele está falando. Deixa eu te... Queridos, essa é só uma loucura minha, tá? Depois é só para fazer você pensar. Se você recebesse um laudo clínico hoje que dissesse para você, você está com uma doença tão terrível, que você tem simplesmente uma semana de vida. Aí eu quero te perguntar uma coisa aqui. Será que os seus valores e as suas prioridades permaneceriam iguais? Porque em uma semana a gente queria fazer muita coisa, né? Provavelmente você procuraria pessoas para falar o tanto que você as ama, porque você não teve tempo durante a sua vida. Você procuraria pessoas talvez para pedir perdão, porque você não teve tempo. Você procuraria situações para corrigir coisas que às vezes estão no foco errado. Você talvez tiraria mais tempo para estar com seu filho, para poder sair, para poder ouvir, para poder comer junto.
E aí eu te pergunto, os seus valores estão na posição correta? Porque às vezes a gente prioriza tanta coisa, a gente coloca coisas acima de Deus que às vezes você passa imperceptível. Passa imperceptível. E tem um texto que ele fala: minha glória eu não divido com ninguém. Eu não dou para ninguém. E aí você vai compreender que ele vai falar exatamente: olha, tem uma prioridade nesse texto aqui, que às vezes ela passa desapercebida. E lá no versículo 33 ele fala o quê? Buscai primeiro o meu reino. Prioridade número 1. Buscar o reino. E aí se você for pensar, o que é buscar o reino? É interessante que ele vai falar de reino com tanta coisa. Ele vai falar de um homem que lançou a semente. Ele vai comparar como um grão de mostarda. Ele vai falar de uma busca de pérolas. Ele vai falar de tantas coisas a respeito do reino, né? Do reino dele. E a gente vai sempre compreendendo que é algo que é disponível, né? Não me prende. Mas ele fala também que para mim chegar nesse ponto, né, de compreender o reino e viver esse reino, exige de mim arrependimento. Ele vai falar isso em Mateus, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. E ele está querendo dizer de prioridades. Talvez você foi bom, talvez você fez, mas as suas motivações foram erradas. Você fez com uma motivação. Isso não atrai, isso não agrada, né? E aí ele vai falar que é necessário que você nasça de novo. E nascer de novo é mudar os seus conceitos, né? Nascer de novo é você trazer um governo novo para a sua vida, que é o governo de Deus. E ele vai estar dizendo tantas coisas. Eu queria poder, eu acho que era uma mensagem para a gente ter mais tempo de desfrutar ela, né? E ele fala que só os salvos recebem esse reino. E aí ele compara o reino como se fosse dado a crianças, né? Pessoas puras, pessoas inocentes. E o reino requer renúncia. Então eu posso concluir, queridos, que reino é tudo aquilo que vem de Deus. Tudo aquilo que Ele nos ofereceu faz parte do reino dele. Você faz parte de um reino. Tudo que o rei projeta é para você. Tudo que o rei estabelece é para você poder viver. E quando Cristo te chama para o reino no qual Ele é rei, Ele te chama para você ser sacerdote e ser príncipe com Ele. Então você conclui que toda a riqueza, né, existente ali faz parte do reino. Mas essas riquezas não são só financeiras. E aí a gente pode concluir que o reino envolve família, o reino envolve igreja, o reino envolve a palavra dele, o reino envolve fé, o reino envolve amor, mas principalmente o reino envolve comunhão com ele. Isso é o reino. E é dentro dessas prioridades que a gente precisa se estabelecer, né? Deus, família, igreja, pessoas, né? E por aí vai. Mas é essa a prioridade que ele falou. Você precisa estar conectado nisso, você precisa estar focado nisso. Esses são os valores, né, que eu estou falando para você. Porque se você começar a viver em cima desses valores, ele está querendo dizer, né, e vivendo a minha justiça, que é a segunda prioridade, o reino, a justiça. E aí o que é justiça? A própria palavra já diz. É você ser íntegro, é você ser correto, é você agir da forma que tem que ser, da forma que a lei exige. Se você é patrão, cumpra os seus compromissos como patrão. Isso é justiça, né? O que tem que ser pago para César, pague. Isso é ser justo. Ser justo também é você se envolver com causas humanas. Isso faz parte da justiça, né? É você levantar a sua voz dentro de causas humanitárias. A gente está vivendo assim, né? Causas onde crianças são abusadas, mulheres são espancadas, pessoas passando fome. E ele fala, você precisa participar disso tudo. Você tem que ter um envolvimento nessas coisas. Você não pode fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo. Então o meu reino exige isso de você.
Você priorize o que é do reino, mas que você também estabeleça justiça, né? Seja exemplo, aquilo que é correto. Paga a luz, paga, não precisa fazer gato. Amém. Tem coisas que às vezes passam desapercebido, queridos. Você pode estar escondendo de 1 milhão de pessoas, mas Deus está vendo, né? A gente vai melhorando. Eu vou falar para vocês que eu já fui um desses errados, que hoje eu sou meio chato com algumas coisas, né? Por quê? Porque eu compreendo que é justiça. Justo é viver dentro do que é certo. Não é dar jeitinho. Não é falar aqui eu vou ganhar mais, aqui eu vou burlar. Não adianta. E aí ele fala o seguinte: em terceiro lugar, as demais coisas. O que é demais coisas? Tudo que foge disso. Demais coisas é roupa, comida, carro, casa, sonho, viagem, projetos, conquistas. Isso são demais coisas. Então a ordem precisa ser essa: reino, justiça e demais coisas. Reino envolve amar a Ele acima de todas as coisas, ao meu próximo como a mim mesmo, a minha família, o meu compromisso com a igreja, o meu compromisso com alguém dentro dessa sociedade, e viver justamente, cumprindo tudo aquilo que é de direito, tudo aquilo que demanda. E em terceiro lugar, eu vou colocar minha força nas coisas, mas depois que isso for prioridade na minha vida. Deixa eu te falar, se você trocar as ordens, pode ser que funcione. Talvez você coloque coisas em primeiro. Você vai falar assim: poxa, tá dando certo, cara, tô tendo resultado. Tá rompendo. Ok, querido. Amém. Tá rompendo, mas vai trazer desgaste. Pode trazer divórcio. Pode trazer perdas de filho. Pode trazer enfermidade. Simplesmente por uma ordem que foi colocada errada. Porque uma ordem errada vai demandar de você força física, emocional e espiritual, que vai ficar ausente. E o que é prioridade vai morrendo. Não adianta conquistar coisas, mas perder família. Não adianta conquistar coisas e perder saúde. Não adianta conquistar coisas e viver longe dele. Porque o que era para ser prazer se torna dor. Se torna cansaço, enfado. Agora, quando você o prioriza, deixa eu te falar, ele vai te acelerar para as outras coisas. Porque ele fala: buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu falei que a ordem de prioridade são as demais coisas. Mas quando você coloca, ele está participando dessas demais coisas. Aí é diferente. Aí você tem ele como sócio, como facilitador das coisas, como aquele que vai abrir o caminho e vai tornar tudo mais leve. Quando Deus está em primeiro lugar e as coisas estão em ordem certa, deixa eu te falar uma coisa: vai ser rápido e fácil. Aleluia. Fica de pé, amado. Aleluia. Você continua me amando? Amém. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus em prioridade, Deus em primeiro lugar e as coisas em prioridade é garantia de sucesso.
Se Deus for o Senhor da sua empresa, da sua casa, da sua família, de tudo, ninguém te segura. Amém. Sabe por quê? Porque Ele tem compromisso. Ele tem compromisso com aqueles que o amam. Essa sua relação com Ele, queridos, essa relação exige amor. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Quando eu entro aqui, eu entro só para falar: Pai, obrigado. É para te amar. Amém. Eu descanso no Senhor. Aleluia.